Nós vamos então iniciar aqui o nosso trabalho, dando continuidade ao estudo do artigo História de um Condenado, da Revista Espírita, de fevereiro de 1860. Vamos terminar, essa é a nossa pretensão pelo menos, nós terminarmos esse artigo e depois já começarmos o livro dos médiuns, propriamente dito, estudando o nosso capítulo 9, Locais Assombrados. Lembrando que a introdução a esse estudo vem sendo feita exatamente através desse artigo, porque ele trata, né, de um lugar assombrado, do histórico de um espírito, do envolvimento das pessoas que vivem naquele local, da assistência, tanto dos amigos espirituais, como também dos trabalhadores da sociedade parisiense, de estudos espíritas, enfim. Nós vimos ali, acompanhando a evolução de uma situação, começando com um lugar assombrado. Eu achei importante nós trazermos esse artigo, nós fazermos ali uma introdução, ter uma base para a gente poder desenvolver o nosso raciocínio, principalmente porque quando se fala em local assombrado, nós sempre lembramos daquilo que acontece nos filmes de terror, né? Ou naquelas histórias contadas pelas lendas urbanas, ou em voltas de fogueiras e aquela coisa toda, né? Só que quando se fala em locais assombrados, as circunstâncias que envolvem esse fenômeno de efeitos físicos, de manifestações espirituais, vão muito além do que aquele simples evento, né? Envolvem consciências, envolve história, envolve normalmente muito sofrimento, e então, por isso nós estudamos esse capítulo, né? Bom dia, Suzana, bom dia, Sofia. Vamos lá então. Nós paramos aqui nesse artigo da Revista Espírita, no item 116, estudando a 10ª sessão, né? Olha que interessante, nós tivemos 10 sessões na comunicação com esse espírito, desde o início, quando ele foi evocado na primeira vez e apresentou aquele comportamento extremamente agressivo, extremamente primitivo, né? Dentro da sua ignorância na situação que o envolvia, um espírito responsável por um assassinato duplo na década de 60, foi 1606, na primeira década do século XVII, e quase 250 anos depois ele foi evocado para a primeira comunicação. Então a gente pode perceber a brutalidade com que ele se manifestou. E 10 sessões depois, né, depois de tudo aquilo que a gente já conversou, a gente já conversou já leu, né, o diálogo de Kardec com São Luís, que trouxe alguns esclarecimentos importantes a respeito dos espíritos que passam por essa experiência. Conversamos um pouco mais com esse espírito também, conversamos com as duas vítimas que foram do crime cometido por esse espírito, do pai do morador dessa residência, enfim, conversamos com todas as pessoas envolvidas para termos um panorama geral. E agora essa é a 10ª sessão, então, realizada na própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no dia 13 de janeiro de 1860. Kardec faz uma pequena introdução. Quando esse espírito foi evocado em 9 de dezembro, São Luís convidou a chamá-lo de novo em um mês, a fim de julgar sobre o progresso que fizera nesse intervalo. Já se pôde julgar pelas comunicações do senhor e da senhora F. Senhor e senhora F eram os proprietários daquela residência em que esse espírito se manifestava e que provocava também todos aqueles fenômenos. Então, já se pôde julgar pelas comunicações do senhor e da senhora F da mudança que se operou em suas ideias, graças à influência das preces e dos bons conselhos. Tendo decorrido mais de um mês, desde sua primeira evocação, foi chamado de novo na sociedade em 13 de janeiro. Bom dia, Fernanda. Da evocação, estou aqui. Kardec pergunta: lembrai-vos de ter sido chamado entre nós há mais ou menos um mês?
Ele responde: como o esqueceria? Por que não pudeste se escrever então? A gente lembra que na primeira comunicação, na primeira evocação, todas as comunicações de modo geral, praticamente todas, né, não todas exatamente, mas praticamente todas, elas eram feitas através da psicografia, né? Ou melhor, a manifestação do espírito vinha através da psicografia. Primeiro por talvez não terem desenvolvido adequadamente a psicofonia naquela época, e hoje a gente percebe nos trabalhos atuais que a psicofonia ela é muito mais efetiva, muito mais prática do que a psicografia. Mas o mais importante é que na época em que a doutrina espírita começava a ser elaborada, os registros de cada comunicação, de cada instrução, de cada experiência era fundamental. Então por isso as comunicações vinham através da escrita. Todos esses documentos eram guardados, depois eles eram catalogados, analisados com calma, já que não se tinha gravador naquela época, né? Tem esse detalhe também. Então, o espírito, quando foi se manifestar naquela primeira comunicação, e pela sua brutalidade e agressividade, ele rasgava os papéis, jogava, quebrava os lápis que eram utilizados, então simplesmente não se comunicou. Ele apenas se manifestou pela agressividade, e o médium tendo que se controlar, né, ou tendo que controlá-lo para evitar que houvesse ali qualquer tipo de perturbação maior. Então, perguntado então Kardec, por que não pudestes escrever então? Eu não queria. Por que não quereis? Não quereis? Ignorância e brutalidade. Então, mais uma vez, a gente lembra sempre que quando se pega um indivíduo que vive preso numa penitenciária durante 20 ou 30 anos da sua existência, pelas influências, pelos pensamentos que ele alimenta, pela revolta, pela rebeldia de ter que passar por aquilo tudo, ele vai mudando a sua personalidade. É natural que todos nós, submetidos a determinadas experiências pessoais, profissionais, acadêmicas, espirituais, seja lá como for, nós sofremos algum tipo de mudança. A nossa personalidade ela se adapta com muita facilidade a situações novas. Então, quando a gente vê um caso de uma penitenciária, alguém que faz algum tipo de trabalho que é muito perigoso, ele vai mudando um pouco dessas características, né? E aí então, esse espírito ele ficou durante mais de 2 séculos preso num lugar, numa residência, sozinho, sem nenhum tipo de comunicação, e a única ideia que se encontrava viva na sua mente era exatamente a do crime que ele cometeu. Então a gente percebe que o espírito que vai vivendo esse tipo de situação, mesmo que na época ele tenha cometido o crime por um impulso, por um desequilíbrio, por uma tendência, seja lá como for, quando ele passa por uma situação dessa, enclausurado dentro do seu próprio pensamento, ali revivendo constantemente aquela circunstância e se vendo como um criminoso, consequentemente ele vai mudando também a sua personalidade. E dadas as lembranças agressivas e violentas que ele cultivava, a sua personalidade foi assumindo também essas características. Por isso então ele poderia até não ser assim. Ele era um fabricante de salsichas na época. A gente lembra disso em Castanheira-Rie, que é no sul da França. Ele e o irmão eram salsicheiros, que era uma profissão naquela época. E lembrando sempre, né, que tanto na produção de alimentos, na produção de ferramentas, de roupas, tudo era feito de um modo muito artesanal. Então, quando a gente volta o nosso pensamento lá para o século XVI, século XVII na Europa, a gente vê que as pessoas moravam em pequenas vilas, moravam em pequenos feudos. Nós comentamos ontem sobre o sistema feudal, que eram aquelas fazendas, né, que tinham os castelos, as pequenas vilas, os trabalhadores. Então, salsicheiro era uma profissão. Então ele vivia em função disso, tinha ali a sua pequena produção, né? Foi ontem, Fernanda. A sua pequena produção, e aí então ele tinha essa profissão. Então era uma pessoa normal, que trabalhava, que se relacionava com seus clientes para vender os seus produtos e tudo mais, e de repente ele ficando fechado naquele ambiente, ele começou então a mudar a sua personalidade. E aí então mostra que a ignorância e brutalidade eram as suas características depois de estar ali submetido a essa experiência toda de violência, de lembranças, de culpa, de cobrança, de revolta, né? Então tudo isso, né? Nós temos ali a Espiritismo Net Brasil ontem, Fernanda. Foi o início do estudo sistematizado e eu tive
a oportunidade de fazer a abertura desse estudo conversando sobre um tema da doutrina espírita, né, mas não é frequente, né, eu fui só convidado para fazer esse estudo e participei rapidamente lá com eles. Né? Então, falou, até mais, John, bom trabalho. Então, essa foi exatamente o que aconteceu com esse espírito, essa mudança. O que aconteceria com qualquer um? Muitas vezes tem pessoas que têm espíritos, por exemplo, que levados a situações de reviver constantemente uma experiência difícil, muitos deles são levados à loucura. No mundo espiritual a gente não faz ideia disso, porque talvez os espíritos até nos poupem de algumas informações, algumas ideias, algumas situações que ocorrem no mundo espiritual, mas a gente consegue ter uma pálida ideia através dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, que são psicografados por Divaldo Franco, entre eles, por exemplo, Os Bastidores da Loucura, ou Loucura e Obsessão, que são 2 livros que são muito interessantes, que já que o próprio Manuel Filomeno de Miranda era um médico quando encarnado, então ele trabalha também com essa parte da medicina da saúde mental. Então ele relata para nós ali, traz ali relatos de espíritos que são realmente passando por processo de auto-obsessão, espíritos que são obsediados por crimes e tudo mais, eles perdem completamente a razão. Se vai em cemitérios, por exemplo, espíritos que vivem naquela condição exata desses zumbis que nós vemos nos filmes, não conseguem se comunicar, não conseguem articular nenhum tipo de pensamento, porque estão absortos de tal forma nas suas lembranças dos traumas que vivenciaram quando encarnados ou logo após desencarnarem, que eles precisam passar por um processo quase de revitalização, quase de renascimento no mundo espiritual, para que eles possam recomeçar a ter um pouco de lucidez. Então essas situações no mundo espiritual são situações bastante comuns, envolvendo todas as crenças, inclusive espíritas também, de todas as religiões, acreditando ou não acreditando, de qualquer lugar do planeta, os espíritos vão para o mundo espiritual e ali reencontram tudo aquilo que semearam em termos de desequilíbrio. E isso afeta naturalmente suas mentes, que são muito vulneráveis a essas influências, principalmente essas tão agressivas. Na questão 120, Kardec pergunta: vossas ideias mudaram desde aquele momento? A resposta: muito. Vários dentre vós se compadeceram e oraram por mim. Então, durante um mês, o espírito já começou a perceber que havia algo além daquela clausura que ele vivenciava, né? A clausura de cobranças e de culpa que ele mesmo criou em virtude das suas ações. Kardec pergunta: confirmais todas as informações que foram dadas, tanto por vós como por vossas vítimas? Ele coloca: eu não as confirmo. Isso seria dizer que não fui eu que as dei, e fui bem eu. Ele simplesmente comentou que eu não vou dizer que tudo aquilo é verdade porque eles disseram, porque eu mesmo afirmo que isso é verdade. Eu mesmo disse o meu crime, eu mesmo disse o que aconteceu e tudo mais. Né? Bom dia, Francis. Entrevestes o fim de vossas penas? A resposta: não ainda. Já é muito mais do que mereço saber, graças à vossa intercessão, que elas não durarão para sempre. Aqui, como a gente já conversou nos estudos anteriores desse artigo, nós lembramos sempre que, de acordo com as crenças que são alimentadas por nós aqui como encarnados, nós levamos essas mesmas ideias para o mundo espiritual até que nos deparemos com outra realidade que faça com que a gente mude de ideia. Isso significa o seguinte, que quando se trata de mundo espiritual, de vida após a morte, de continuidade da vida numa outra dimensão e tudo mais, quem trata desse assunto são as religiões. E cada religião traz uma visão do mundo espiritual. Se nós pegarmos, por exemplo, as religiões tradicionais aqui do mundo ocidental, como, por exemplo, o catolicismo, as igrejas protestantes, né, que são as igrejas evangélicas, aquele conceito do céu, do inferno, para os católicos o purgatório, né, já que purgatório não existe para os evangélicos. Então, esses são os elementos que são difundidos dentro das suas pregações, dentro de suas bases dogmáticas, e os fiéis que seguem essas religiões, pensando naquilo que vão encontrar no mundo espiritual, se deparam exatamente com essa ideia da morte como a entrada, como portal de um céu ou de um tipo de inferno.
Se o espírito é culpado, ele mesmo vai criar em sua mente aquele inferno e ele vai vivenciar todos os tormentos. Se por acaso ele é um espírito equilibrado, um espírito bondoso, porque a gente lembra que bondade independe de religião, ela apenas nos dá diretrizes morais, né? Mas é cada espírito que vai construir seus próprios valores, né? Pela sua evolução, pelas suas experiências. Então, quando ele chega no mundo espiritual e é um espírito culpado, ele vai acreditar que realmente existe um inferno. E no mundo espiritual, pela influência que ele recebe dos demais espíritos que lá se encontram, continuarão alimentando que realmente ele é culpado, que realmente ele vai para o inferno, que ele não tem esperança, que isso e aquilo tudo, pela própria lei de afinidade. Basta a gente ter uma ideia que quando você chega, por exemplo, num ambiente harmônico, num ambiente pacífico, quando você chega como um visitante, você é recebido pelas pessoas através de cumprimentos, através de saudações, através de uma apresentação. Se você chega numa penitenciária como um recém-punido, você chega ali sendo ameaçado por aqueles que lá estão. Isso é muito natural. Quando uma criança chega numa escola, se é numa escola que tem ali bom convívio, ela rapidamente terá novos amigos. Se por acaso é uma escola em que as crianças são agressivas, em que os princípios morais não são ali bem desenvolvidos, ela já começa a sofrer bullying, já começa a ser perseguida. No mundo espiritual não é diferente. Aqueles que nos receberão no mundo espiritual serão aqueles com quem nós temos afinidades. Esses criminosos, por exemplo, esses espíritos que cometeram ali os seus crimes, cometeram ali os seus deslizes aqui no mundo material, criarão vínculos mentais com outros espíritos na espiritualidade, que se forem piores do que ele, vão ali atormentá-lo. Porque nessa dimensão inferior, quanto pior, melhor. Quanto mais sofrimento nós pudermos proporcionar, mais felizes nós estaremos, mais agradáveis, né, ou melhor, mais satisfeitos nós estaremos. Por isso, então, esse espírito na espiritualidade já tinha essa ideia de que a sua vida seria uma vida infernal, que a sua vida seria eterna nessa condição, que ele não tinha esperança, que a sua culpa seria infinita. Enfim, ele chegava no mundo espiritual com essa ideia. Então Kardec, quando perguntou, bom dia pessoal que chegou, Kardec, quando perguntou, entrevestes o fim de vossas penas, ele coloca, não ainda. Esse ainda significa que, por enquanto, ele já não consegue vislumbrar aquela luz do fim do túnel. Mas, como ele coloca, graças à vossa intercessão, elas não durarão para sempre. Então ele já começa a ter aquele lampejo de esperança, sabendo que um dia isso vai acontecer. Agora, que dia isso vai acontecer, ele já não tem ideia. Até porque ele já perdeu a percepção do tempo, já perdeu a noção completamente do que acontece à sua volta. Agora é que ele começa a sair daquela clausura, daquela escuridão, e ele começa a vislumbrar um pouco mais. Nessa questão 123, ela é muito interessante, porque Kardec pergunta ao espírito o seguinte: quereis nos descrever a situação em que estáveis antes da nossa primeira evocação? Compreendeis que vos perguntamos isso para a nossa instrução, e não por um motivo de curiosidade. Não é a primeira vez que Kardec faz esse tipo de observação. Várias e várias evocações são feitas, registradas na Revista Espírita, registradas nas obras da codificação, como por exemplo no Céu e Inferno, nas entrevistas. Ele pergunta ao espírito um fato sobre a sua vivência antes do mundo espírita, antes de desencarnar, depois de desencarnar, e ele coloca a observação, porque essa é a grande importância do trabalho que ele realizou. É fazer com que o espírito compreenda que há uma filosofia, há um trabalho de instrução se desenvolvendo, e que não é uma pergunta fútil. Coisa que normalmente nós temos grandes curiosidades. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, e vocês não imaginam a força que eu tenho que me conter para não fazer perguntas fúteis para espíritos nesse tipo de situação, para saber onde ele viveu, para saber quando ele morreu, por que ele morreu, o que aconteceu. Muitas vezes isso é para minha instrução, mas é uma instrução movida pela curiosidade. E eu preciso ali me equilibrar para não fazer com que as informações que são recebidas não sejam simplesmente perguntas que vão provocar sofrimento no espírito, constrangimento, porque isso realmente constrange. Quando você pergunta para alguém que já sente a culpa do erro, o que você fez? Por que você está preso? Por que você morreu? O fato dele ter que relembrar essa experiência é algo extremamente doloroso. Por isso, então, Kardec coloca para nós, isso é fundamental para todos os grupos mediúnicos, para todos os grupos que trabalham com educação mediúnica, com desobsessão,
com assistência espiritual, com trabalho de desenvolvimento de livros, de apostilas e tudo mais, nesse contato com o mundo espiritual, é fundamental que tenhamos em mente sempre que as nossas perguntas devam ser direcionadas para a instrução, para a assistência, para o auxílio, e não simplesmente movidos por uma curiosidade pessoal. Importantíssimo isso. Então Kardec, quando fez essa pergunta, para descrever os momentos como era a situação dele antes da evocação, porque depois que ele cometeu aquela agressão, para quem não se lembra, esse espírito deu um tapa no rosto do morador de uma casa essa que era assombrada, entre aspas, por esse espírito, e não havia ninguém em casa. Então, quer dizer, ele levou um tapa e alguma coisa aconteceu. Ele chamou exorcista, chamou padre, chamou um monte de gente para tentar ajudar, e nada ajudava, né? E aí, então, antes disso, como era a vida desse espírito? O que ele percebia à sua volta? O que ele encontrava? A resposta desse espírito: eu vos disse, não tinha consciência de nada no mundo do meu crime, e não podia deixar a casa onde o cometera, senão para me elevar no espaço onde tudo, ao redor de mim, era solidão e obscuridade. Não saberia vos dar uma ideia do que é, nunca nada compreendi. Desde que me elevar acima do ar era noite, era vazio, eu não sei o que era. Hoje sinto muitos mais remorsos, mas como provam minhas comunicações, não estou mais constrangido a permanecer nessa casa fatal. É-me permitido entrar na terra e procurar esclarecer-me pelas minhas observações. Mas então não compreendo, senão melhor, a enormidade dos meus crimes. E se sofro menos de um lado, minhas torturas aumentam de outro pelo remorso. Mas pelo menos tenho esperança. Aqui são vários os detalhes que a gente pode absorver dessa resposta. Primeiro, a gente lembra que São Luís, lá na segunda comunicação, orientou que esse espírito estaria condenado a viver preso naquela casa. Ele não tinha permissão para sair de lá. A gente não sabe como esse trabalho é feito no mundo espiritual, um trabalho mental, um trabalho magnético, para poder constranger um espírito a ficar restrito num determinado ambiente. Isso a gente pode especular à vontade, mas foge completamente da nossa realidade. A gente não consegue fazer uma comparação com aquilo que a gente tem hoje, se há um campo de força, se o espírito sofre algum tipo de hipnose, a gente não sabe. Mas ele estava condenado a viver naquele local. A sua punição era exatamente reviver, continuar alimentando aquela mesma ideia, ter ali o sangue, né, porque ele, pelo fato da profissão dele, de ser ali uma pessoa que mexia com carnes, então ele tinha ali um punhal na mão, a roupa cheia de sangue, e ele então esfaqueou tanto o marido, tanto o irmão, quanto a esposa, né, porque ele acreditava que havia um caso de infidelidade entre eles. Arqueira, bom dia, né? Nós mesmos não nos prenderíamos por nossos compromissos? Sim, mas até onde? Porque se dependesse desse espírito, a gente imagina, claro, né, naturalmente, que ele não gostaria de ficar lá, ficar preso naquele local, mas ele estava. Por isso então fica aquele grande enigma, aquela grande interrogação de perguntar assim, mas não era o desejo dele ficar ali, apesar da culpa que ele tinha. Ele poderia, por exemplo, sair correndo pela rua, mesmo que ele tivesse essas lembranças, mas o que o constrangia naquele local? Né? Então é isso que foge um pouquinho do nosso entendimento a respeito dos recursos que existem no mundo espiritual. Né? Mas tesouros seriam nossas escolhas, né? Pois é, mas até que ponto foi escolha dele ou não? É isso que eu quero dizer para vocês, que como é um sistema, como é uma situação bastante peculiar, é muito difícil de nós interpretarmos dentro daquilo que nós temos hoje. Não dá para a gente fazer uma comparação daquilo que a gente faz hoje no mundo material, nós podemos fazer o mesmo no mundo espiritual. Então esses são dos enigmas que a gente não conhece e só conheceremos naturalmente quando estivermos naquele ambiente. Né? E aqui continua para nós. Né? Então ele lembra sempre que ele não podia deixar a casa onde cometer aquele crime, senão para se elevar no espaço onde tudo ao redor de mim era solidão e obscuridade. Acima do ar era noite e vazio. Eu não sei o que era. Então, na verdade, ele simplesmente vivia aquela situação. E uma comparação, assim, mais ou menos semelhante, é aquilo que André Luiz descreveu no seu livro, Nosso Lar, logo no primeiro capítulo, quando ele faz um relato de ter encontrado no mundo espiritual uma situação que ele não sequer imaginava, mas era fora daquilo que
daquela ideia de céu, de inferno que ele encontrava. Ele simplesmente se viu numa dimensão espiritual, numa dimensão mental, onde pessoas que eram perturbadas como ele dividiam, alimentavam-se com aquele sofrimento, com aquele desequilíbrio mental que todos eles viviam. E André Luiz lembra que ele ficou durante 8 anos nessa condição, até que ele se rendeu à dor, ao sofrimento e implorou por ajuda. Esse espírito, né, pois era aquele inferno que ele criou na mente dele, né? Então muitos espíritos passam por isso. Então esse espírito aqui, ele ficou durante 200 anos, mais de 200 anos, vivendo aquilo que André Luiz viveu durante 8 anos. Até que surgiu a oportunidade dele ser assistido pelo mundo espiritual e assim também como pelos encarnados. Então ele diz aqui para nós, né, hoje sinto muito mais remorsos, mas como provam minhas comunicações, não estou mais constrangido a permanecer nessa casa fatal. É-me permitido errar na Terra e procurar esclarecer-me pelas minhas observações. Ou seja, ele já não tem mais necessidade de ficar ali enclausurado naquele local, ele já tem liberdade para poder sair por ali. E quando se fala errar pela Terra, é aquela pessoa que sai andando pela Terra em busca de algum destino, em busca de alguma experiência, e todos nós estaremos na erraticidade. É o termo que se usa para os espíritos errantes. O espírito errante é aquele que não encontrou destino ainda, aquele que não tem um ponto final para a sua caminhada. E todos nós somos assim, a gente vai para o mundo espiritual, passa por diversas experiências e continua depois aqui como encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, passando pelas etapas, pelas etapas que se desenvolvem em cada dimensão. Então esse espírito começou então a sua fase de erraticidade. E ele diz assim para nós, né, procurar esclarecer-me pelas minhas observações. Esse é um detalhe importante. Nós aprendemos muito pela observação. No mundo espiritual, por exemplo, nós nos deparamos com as mais diversas situações em que nós nos revoltamos quando há algum tipo de injustiça dentro dos nossos valores. Nós nos compadecemos quando vê algum sofrimento. Nós nos sensibilizamos. Nós temos medo. Nós temos vontade de fugir. Nós temos vontade de chorar. Nós nos deparamos com os próprios erros quando surge aquele constrangimento para todos nós. Então a observação, na verdade, nós aprendemos muito com a prática. No mundo espiritual, todos os espíritos aprendem muito com a prática. Até mesmo aqueles que são considerados grandes trabalhadores. Eles continuam aprendendo com cada atividade, com cada tarefa, em cada local em que eles se encontram para desenvolver algum tipo de trabalho. Em cada dimensão, em cada esfera, seja lá onde for, ele sempre está tendo contato com outras pessoas e está sempre aprendendo coisas novas. Esse espírito aqui, pelas suas observações, que provavelmente são observações ainda bastante superficiais, dado o seu estado de ignorância, de brutalidade, mas certamente os espíritos amigos que estão ali dando assistência para ele vão encaminhá-lo devidamente para onde de direito, para onde ele merece, ou para onde ele tem a oportunidade de aprender um pouco mais. André Luiz fala muito sobre isso. Ele era conduzido para locais aqui no mundo material, onde ele tinha oportunidade de ver pessoas, de participar de experiências. A gente lembra, por exemplo, que nos relatos dos seus livros, ele fala sobre hospitais que ele frequentava aqui no mundo material, sobre matadouros, sobre igrejas, residências, locais de grande perturbação, e ele ia relatando cada uma daqueles fatos. Então, antes de ser um correspondente do mundo espiritual, trazendo para nós essas situações, ele mesmo se aprimorava com aquilo tudo. Porque ele contava, na verdade, aquilo que ele via, aquilo que ele sentia. Então, as observações, hoje nós temos a oportunidade de aprender com observações. Mas a pergunta é, será que nós nos damos conta da importância dessa experiência para todos nós? Observamos as pessoas, observamos as situações, e nós começamos então a adquirir ali experiência com cada uma delas, muitas vezes até nos poupando de muitos erros. Porque a gente lembra que o mais sábio é aquele que aprende com a observação. Os rebeldes são aqueles que mesmo errando não aprendem. Aqueles que são os mais vulneráveis, aqueles que são os mais fracos, são aqueles que têm que aprender sofrendo. E os sábios são aqueles que aprendem observando. Observando principalmente os erros dos outros. E esse espírito então começa a vivenciar esse tipo de situação. Mas então, não compreendo melhor, senão melhor a enormidade dos meus crimes. E se sofro menos de um lado, pelo fato de já estar liberto daquela clausura, minhas torturas aumentam de outro pelo remorso. Mas pelo menos tenho esperança. Então ele já começa a sentir o remorso.
sentir a culpa, sentir o arrependimento. A gente lembra, né, que para um espírito começar a se regenerar diante dos erros que cometeu, primeiro ele precisa se arrepender. É a nossa clássica AER. Primeiro ele se arrepende, depois ele faz a expiação, e depois ele faz a reconstrução a reparação daquilo que ele cometeu. Então ele já começa a se arrepender, porque o remorso é o resultado do arrependimento. Até então ele simplesmente se revoltava por ter feito aquilo tudo, muitas vezes muito mais por ter vivido aquela experiência de suposta traição que ele acreditava, do que ter a culpa de ter assassinado 2 pessoas. Então a gente vê como a nossa mente trabalha de uma forma muito, muito dinâmica, de uma forma muito envolvida com aquele contexto que aconteceu. A gente não consegue julgar com frieza, nós estamos emocionalmente envolvidos com a situação. Fernanda colocou, mas é interessante pensar também que esses espíritos estão presos em determinados locais, para cada um que venha morar ali, a experiência vivida da assombração, também por algum motivo para nós desconhecidos. É necessária para os encarnados, se não para a vida presente, para a vida na outra dimensão. Bom dia, Mário, bom dia, pessoal que chegou. O interessante, Fernanda, é que quando se fala sobre os caminhos das pessoas que se cruzam, você estar no local, né? Porque a pergunta é, por que as pessoas vivem muitas vezes num ambiente muito perturbado, enquanto que outras pessoas não vivem? Por que aquelas foram eleitas a passar por esse tipo de sofrimento? Né? Então nós temos ali que muitas vezes algumas pessoas são dirigidas umas às outras, às vezes até mesmo por vínculos do passado, a gente não tem como registrar isso tudo, né? Mas assim, certamente nesse contato todas as pessoas aprendem que foi exatamente ali, nesse contato inicial, esse espírito começou então a ser assistido. Isso é que é o mais importante. Continuando aqui na 124. Se devíeis tomar uma existência corpórea, a qual escolheríeis? Uma pergunta interessante, que já que o espírito começa a pensar no seu futuro, algumas vezes começa a elaborar as suas próximas existências, é mais ou menos o que acontece conosco, né? A gente está vivendo aqui hoje, imaginando quais serão as nossas próximas experiências. O que eu quero ser na próxima encarnação, o que eu pretendo fazer, a gente começa a dar uma viajada assim nos nossos pensamentos, tentando encontrar, né, um caminho que seja realmente satisfatório, saindo dessa vida de expiação que a gente vive hoje para algo mais interessante, digamos assim. E esse espírito começa agora a retomar o estado de lucidez, começa agora a ter aquela esperança no fim do túnel, e Kardec faz uma pergunta natural para todos nós, né? O que você pretende fazer no seu futuro? Qual existência corpórea você escolheria? A resposta: não vi ainda bastante. E refleti bastante, não vi ainda bastante, e refleti bastante para sabê-lo. Ou seja, ele começa então agora a fazer uma análise da sua vida atual, mas ele não consegue ainda pensar no futuro, uma coisa de cada vez. Então naquele momento o que ele precisa resolver é exatamente aquele estado de dificuldade que ele vem vivenciando. Primeiro ele está passando pela culpa, ele não consegue projetar um futuro para ele. Para as pessoas que pensam no futuro, é mais ou menos o que acontece hoje na nossa sociedade. Se você vai, por exemplo, numa região do país, do mundo, seja lá onde for, onde existe muita fome, onde existe muita violência, onde as pessoas têm que sobreviver às custas de muito sacrifício, e você chega para alguém e pergunta assim: escuta, o que você espera para o seu futuro? Ele não consegue nem projetar a sua mente para o futuro, porque a sua vida depende ainda daquele momento. Depende ainda assim, olha, primeiro eu preciso viver hoje, para depois eu saber o que eu vou ser. Ele não consegue ainda elaborar na mente dele algo diferente daquela realidade que ele está vivenciando. Por isso então ele coloca, né, que ele não viu ainda bastante, ele não consegue ainda compreender a sua situação e não refletir ainda para isso. Então uma coisa de cada vez. Primeiro ele está naquele estado de convalescência, digamos assim, saindo daquele pós-perturbação. Reencontrais vossas vítimas? Pergunta de Kardec. A resposta: ó, que Deus me guarde disso. E aí Kardec coloca uma nota que já explica exatamente aquilo que ele quis dizer. Sempre foi dito que as visões das vítimas é um dos castigos dos culpados. Aquele que ainda não as vira, porque estava no isolamento e nas trevas, era o castigo. Mas ele teme essa visão. E isso será talvez o complemento do seu suplício.
E eu acho que talvez uma experiência prática que a gente pode observar, se você vai numa penitenciária, num presídio, você pergunta para as pessoas que estão ali se elas estão sofrendo por estarem presas, certamente elas vão dizer que sim. Claro, é um ambiente bastante hostil, um ambiente bastante que agride muito moralmente e sentimentalmente as pessoas que estão ali. Mas se você perguntar para ela, escuta, para aqueles que já tiveram arrependimento, principalmente pelos seus crimes, o que você acha de reencontrar com as pessoas ou com a família das vítimas que você prejudicou, ou seja lá como for? Muitos desses vão querer fugir. Eles vão preferir viver fechados num lugar escuro, isolados, do que ter que se deparar com as pessoas que foram vítimas do seu crime. Isso porque, para eles, é uma grande humilhação. O arrependimento, a culpa, é um tipo de tortura moral que nós não conseguimos definir. Certamente nós vivemos, sem dúvida nenhuma, experiências assim no nosso dia a dia. Quando eu fiz aquela pergunta a um espírito amigo, dizendo para ele, não seria mais fácil se nós não tivéssemos lembranças do passado, para podermos viver melhor aqui o nosso presente, a gente teria um entendimento melhor. Então foi uma sugestão que eu fiz, né? Olha só que pretensão, né? Para tentar modificar alguma coisa, né? Se não seria mais fácil a gente saber do passado para poder viver agora o presente? E o Espírito, com toda a sua sabedoria, com toda a sua doçura, disse assim, meu filho, não existem situações na sua vida hoje que você gostaria de esquecer? Imagina se você lembrasse também das existências anteriores. E aí a gente começa a pensar assim nos erros que a gente cometeu, nas pisadas de bola durante a nossa vida, daquelas situações quando a gente lembra, dá até aquele aperto no estômago, né? Se eu pudesse deletar isso da minha mente. É mais ou menos o que acontece. Então a tortura moral, isso porque a gente tem poucas culpas. Quando a gente fala de espíritos que estão desencarnados, muitos deles comprometeram não apenas as suas próprias existências, como comprometeram também a existência de outras pessoas. Então, quer dizer, o peso acaba sendo multiplicado exponencialmente. Né? Ou seja, cresce exponencialmente, vai aumentando numa proporção que muitos espíritos são tomados por tal peso de culpa que se eles pudessem simplesmente deixar de existir, eles deixariam. São aqueles espíritos tomados por um remorso que a gente não consegue imaginar. Eu lembrei para vocês agora há pouco o livro Bastidores da Loucura, um livro de Manuel Filomeno de Miranda, que tem um espírito que é interessante. Ele relata o seguinte, que o espírito se encontrava numa posição fetal, aquela toda encolhidinha, e ele não esboçava nenhum tipo de reação. Estava simplesmente inconsciente naquela posição. E aí então Manuel Filomeno de Miranda, né, perguntando, naquela curiosidade, sobre aquele espírito, ele foi orientado o seguinte, que o espírito está absorto na sua própria culpa, num processo de auto-obsessão tão profunda, que se deixar, ele vai se consumindo cada vez mais. Então, tentaram penetrar na mente dele para poder trazer algumas ideias que ele alimentava naquele momento, e eram ideias extremamente perturbadoras de situações que ele viveu na vida dele. Então ele vai se consumindo, e é o tipo do espírito que depois, quando tiver uma condição de reencarnar, se ainda trouxer resquícios daquela sua condição, ele vai ser um espírito depressivo, com aquelas crises profundas de depressão, sem saber porquê. Porque ele já se mortificou de tal forma que ele não consegue se libertar disso. E são aqueles processos de 3, 4, 5 encarnações somente para que ele possa se reequilibrar. E a gente se pergunta, será que a gente faz ideia da perturbação que existe na mente desses espíritos? Então nós temos assim esses casos em que os espíritos muitas vezes cometem suicídio por estarem aí tomados por uma culpa que não sabem porquê. Quando chegam no mundo espiritual e se encontram vivos, desejam cometer suicídio de novo. Só que no mundo espiritual isso não é possível, mas ele não sabe. Se ele pudesse, ele o faria. Por isso então a gente lembra sempre que você se deparar com o cenário, relembrar aquele crime, é uma parte do processo de expiação, digamos assim, do espírito. Por outro lado, ele se deparar com as próprias vítimas é um outro caso, em que ele vai também passar por um sofrimento que é para nós indescritível. Somente quem já traz na consciência uma culpa muito profunda mesmo, consegue ter uma vaga ideia do que acontece com os espíritos no mundo espiritual. Questão 126. Durante o vosso longo isolamento, de quase 250 anos,
e se pode dizer do vosso cativeiro, tivesses remorsos, nem o menor, e foi por isso que tanto sofri. Olha só que importância, essa frase aqui é extremamente válida, extremamente valiosa para o nosso estudo. André Luiz, quando ele fez um comentário de que ele ficou durante aquele tempo todo no mundo espiritual, naquele estado de perturbação profunda, ele dizia que somente no momento em que o sofrimento foi muito intenso e ele não aguentava mais, é que ele recebeu a assistência que ele precisava. E aí então a gente lembra sempre que, nesse caso, o espírito... André Luiz era uma pessoa que vivia na sociedade com certo status. Isso porque a gente lembra que no século XIX, no século XX, até mesmo no século XXI, alguém que dá uma carteirinha, uma carteirada e diz assim, eu sou médico, ele já é visto de uma forma diferente, ele é praticamente um semideus, pelo fato de saber lidar com a vida e lidar com a morte. André Luiz então viveu nessa época, foi um bom vivant, foi médico conceituado, aproveitou bem a vida e acabou desencarnando exatamente por causa dos excessos. Chegando no mundo espiritual, ele se via como vítima, ele diz, como assim eu estou sofrendo? Como assim? A minha vida, eu sempre fui uma pessoa importante, como é que eu posso chegar nesse local e ver tudo isso acontecendo? A gente não sabe como isso funciona. E aí então, a mesma coisa aconteceu com esse espírito. Pelo fato dele se encontrar naquela condição de endurecimento, naquela resistência, dele acreditar que ele fez aquilo por justiça, pelo fato dele acreditar que ele tinha toda a razão para fazer aquilo tudo, e que ele estava sendo injustiçado e tudo mais, isso fez com que ele revivesse o tempo todo aquele pensamento. Revivesse aquele cenário para que ele pudesse refletir sobre aquilo que ele fez. Algumas vezes, algumas mães colocam seus filhos de castigo no quarto, e depois que ele comete uma travessura, né, ele diz assim, vai para o teu quarto para você ficar pensando naquilo que você fez. Então, na verdade, essa autoridade colocada para que aquela criança refletisse sobre aquele erro que ela cometeu, é mais ou menos o que acontece. Você não vai brincar, você não vai fazer isso nem aquilo, você está de castigo. Por que isso tudo? Para que ele possa simplesmente ser privado de tudo aquilo que para ele é prazeroso, para que ele viva apenas aquele momento dele de reflexão. Nesse caso, o espírito lembra que ele não teve o menor remorso de ter assassinado 2 pessoas. Mesmo que ele acredite, mesmo que o crime fosse legítimo, mesmo que o crime fosse cometido em nome de uma suposta justiça, ou seja, que houvesse realmente o caso de infidelidade entre a esposa com o cunhado, mesmo que houvesse ali realmente um crime e ele praticasse aquilo tudo, não se justificaria. Mas ele cometeu um crime injusto, acreditando que houvesse aquilo. Pelo depoimento que nós recebemos, a gente lembra que tanto o espírito, tanto o irmão como a esposa disseram que não houve nenhum tipo de intenção da parte deles, mas foi assim um desequilíbrio do irmão que cometeu aquele crime. E então ele coloca que ele sofreu muito mais exatamente por isso, essa resistência. Então, na verdade, no mundo espiritual, é exatamente assim, você tem que abrir o seu coração, você tem que aceitar a responsabilidade do erro cometido. Enquanto você não reconhecer isso, você vai ter que aprender com o próprio sofrimento. No livro Céu e Inferno nós temos um capítulo, lá na segunda parte dos exemplos, chamado Espíritos Endurecidos. São aqueles espíritos que durante muito tempo continuam ainda justificando as suas ações equivocadas. A rainha de Oude, por exemplo, que era uma rainha que vivia na Índia, se eu não me engano, ela ainda era aquele espírito orgulhoso em excesso, vai com Deus, Zeca, bom trabalho. Aquele espírito orgulhoso em excesso, arrogante, prepotente, digno de pena, como o próprio São Luís afirmou a Kardec naquela entrevista, porque ela acreditava que era dona da razão. E ela continuaria vivendo essa ilusão até que chega o momento em que ela falava assim, peraí, eu não suporto mais isso, o que eu tenho que fazer para poder mudar? Foi somente quando comecei a prová-los, diz aqui o Espírito, quando foram provocadas com o meu desconhecimento, as circunstâncias que conduziram à minha vocação, a qual devo o começo de minha libertação. Obrigado, pois, a vós que tivestes piedade de mim e me esclarecestes. Ou seja, o espírito então teve ali algum merecimento,
que naturalmente a gente não conhece pelas circunstâncias que envolveram, mas então ali no momento em que ele se manifestou para poder provocar ali um tumulto no ambiente onde ele se encontrava, ele então teve ali o merecimento de ser evocado e a partir dali ser esclarecido. Já começou a mudar a sua história a partir daquele momento. Por que não antes, por que não depois? Não sabemos. Mas certamente naquele momento ele começou então a receber assistência. Allan Kardec coloca uma nota para nós aqui. Esta evocação não foi o fato do acaso. Como deveria ela ser útil a esse infeliz? Os espíritos que velam por ele, olha só que importante, o fato dele estar enclausurado naquele local, o fato dele passar por esse sofrimento todo, não significa que ele está completamente desprotegido. Mais uma vez, lembrando de André Luiz, ele relatava que a mãe dele estava o tempo todo por perto, mas ele não podia acessá-la e ela não podia interferir, embora ela fosse um espírito de uma categoria mais elevada, mais esclarecida. Então ela lamentava, ela sofria por ver o filho naquela condição, mas ela não podia interferir, porque enquanto o filho mantivesse aquela resistência, se mantivesse naquele endurecimento, nada poderia ser feito. Então os espíritos estão sempre ali, observando, analisando, e quando a gente lembra sempre que quando nós estudamos sobre os espíritos protetores, os anjos da guarda, lá no livro dos espíritos, né? Bom dia, Dulce, bom dia, Tiene. Quando a gente fala sobre os espíritos protetores, Kardec lembra que é escolhido um espírito superior que possa nos dar orientação. Alguns desses espíritos nos acompanham enquanto nós estamos encarnados e alguns nos acompanham até mesmo depois de desencarnados. Então, quanto mais o espírito sofre, quanto mais o espírito se encontra num estado de perturbação, maior atenção ele recebe. Só que não da forma como nós imaginamos. Que o fato dele sofrer é aquela ideia, você vai numa penitenciária, vê um indivíduo, um espírito rebelde, um espírito agressivo, preso numa ala de criminosos violentos, e por pena a gente abre simplesmente a cela e fala para ele, eu estou com pena de você, pode sair. Não, nós continuamos do lado de fora dando apoio psicológico, dando apoio espiritual, dando apoio jurídico, dando esclarecimento que for necessário, mas enquanto ele não demonstrar uma sincera transformação, ele não começa a passar por essa mudança. A mesma coisa acontece no mundo espiritual, e lá é muito mais fácil de julgar o caráter de uma pessoa, porque não existe a máscara que nós utilizamos de personalidade, que utilizamos aqui no mundo material. No mundo espiritual, no mundo espiritual, nós somos aqueles que somos. Não tem como mascarar aquilo que nós sentimos. Aparece claro e cristalino. E aí então os espíritos que estão ali presentes, orientando, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse processo de acompanhamento, esse processo de esclarecimento, temos dois livros muito interessantes. O livro Missionários da Luz, ou melhor, Missionários da Luz não. O livro Libertação, de André Luiz, que conta a história do espírito Gregório, um espírito agressivo, de um nível de evolução muito inferior, e era acompanhado principalmente pela mãe que teve quando foi encarnado. E também o livro Aconteceu na Casa Espírita. Esse aconteceu na Casa Espírita, do espírito Nora, né, pelo médium Emanuel Cristiano. Então são dois livros, um de André Luiz e outro do espírito Nora, que contam o envolvimento de espíritos perturbados que não estão destituídos da assistência do mundo espiritual. Embora muitas vezes recusem, eu não preciso disso, quem é você para falar alguma coisa? Então esses espíritos trabalham arduamente para tentar fazer com que esse espírito saia daquele pântano de sofrimento e ignorância em que ele se encontra, para poder caminhar rumo, né, ao seu destino, que é exatamente a sua elevação espiritual. Por isso então colocaram para nós aqui que essa evocação não foi o fato do acaso. Como deveria ela ser útil a esse infeliz? Os espíritos que velam por ele, vendo que começava a compreender a enormidade dos seus crimes, julgaram que o momento chegara para lhe dar um socorro eficaz. E foi então que prepararam as circunstâncias propícias. É um fato que vimos se produzir muitas vezes. Pergunta-se a esse respeito o que lhe teria advindo se não houvesse sido evocado, e o que ocorre com todos os espíritos sofredores que não o podem ser, ou nos quais não se pensa.
A isso é respondido que os caminhos de Deus para a salvação de suas criaturas são inumeráveis. A evocação pode ser um meio de assisti-los, mas certamente não é o único. E Deus não deixa ninguém no esquecimento. Aliás, as preces coletivas também devem ter, sobre os espíritos acessíveis ao arrependimento, sua parte de influência. Então nós temos ali exatamente um trabalho na desobsessão, no trabalho de orientação espiritual, no próprio trabalho do mundo espiritual, independente do conhecimento dos encarnados. Não é necessariamente no centro espírita que acontece esse socorro. Muitas vezes um espírito sofredor chega numa igreja, por exemplo. Quantos relatos a gente ouve a esse respeito? O espírito está perambulando pela cidade naquele estado de perturbação e ele não suporta mais, então ele vê uma igreja e entra naquela igreja para poder rezar. É exatamente ali que começa a assistência dele, porque ele demonstrou uma transformação interior que o fez merecedor dessa assistência. Nós temos ali então as preces que são direcionadas nesses dias de finados, onde essas missas são realizadas para as almas penadas ou para as almas do purgatório. Um espírito que de repente sente o refrigério de uma alma, de uma prece que é direcionada a ele, mesmo que ele seja um desconhecido. E aí então ele se sensibiliza. No momento em que ele abre a guarda, é o momento em que os espíritos amigos se aproximam. Então, no mundo espiritual, nós temos ali vários e vários recursos que estão disponíveis para ajudar esses espíritos todos. Porque quando nós temos na passagem do Evangelho, quando Jesus disse que nenhuma ovelha se perderá, significa exatamente isso, que não importa a resistência que você apresente, o mundo espiritual não tem pressa. Não existe assim, olha, a gente tem um prazo para cumprir. O prazo é a eternidade. Nós temos hoje espíritos que nós não temos conhecimento, que eles não estão apenas há séculos nessa condição. Nós temos espíritos que estão há milênios nessa condição de endurecimento, de resistência, e que eles não têm acesso ao mundo físico onde nós nos encontramos, porque eles provocariam tal nível de perturbação que seria para nós um grande prejuízo. Então eles são restritos a determinadas dimensões do mundo espiritual não acessíveis a nós. Mas lá eles estão sendo trabalhados. Trabalhados na sensibilização, na conscientização, tentando quebrar um pouco aquela resistência. Isso acontece o tempo todo, é que a gente não conhece o que ocorre no mundo espiritual. Imaginemos, por exemplo, esses grandes ditadores que tiveram no nosso planeta. Pegamos, por exemplo, Adolf Hitler, pegamos, por exemplo, Saddam Hussein, pegamos, por exemplo, Pol Pot, pegamos Idi Amin Dada. Temos vários e vários nomes conhecidos como grandes realizadores das maiores perversidades que nós conhecemos, e eles desencarnaram todos. Como nós podemos imaginar que é a vida desses espíritos na espiritualidade? Será que eles vão ficar vão para o inferno e ficar lá para toda a eternidade, como acontece com as igrejas dogmáticas? Ou nós teremos essa passagem do Evangelho que nenhuma ovelha se perderá? Porque quando coloca-se num altar, por exemplo, num púlpito, quando está sendo feita uma palestra numa igreja tradicional, eles falam que o inferno existe e as almas pecadoras vão ficar lá para sempre. E de repente, num outro discurso, diz que nenhuma ovelha se perderá. Como é que pode haver esse conflito? Nenhuma ovelha se perderá, exceto aquelas? Quer dizer que Deus, então, dentro das suas leis, abre exceções, não acreditando que ninguém possa se regenerar? Quem garante que nós já não estivemos nessa condição? Daqueles espíritos os mais perversos do nosso passado, e que hoje estamos aqui tentando trabalhar para a nossa regeneração, e graças ao esquecimento do passado, estamos aqui hoje com a nossa consciência parcialmente limpa, tirando esses nossos erros normais da nossa vida de tentações e provocações. Pois exatamente, né, Arqueiro? Tem essa diferença, né? Ovelha salva, né? Criatura não. Então o que acontece? Quando a gente tem que ter essa confiança, porque é essa confiança que faz com que a gente, quando se depara com uma situação como essa, de um local assombrado, que é o tema que a gente vem estudando, que esses caçadores de fantasmas, né? Caçadores de fantasmas, o que eles querem fazer caçando fantasma? Caçar para quê? Só para tirar uma foto e depois virar as costas e ir embora? Só para poder inspirar a nossa criatividade para produzir esses filmes de terror? Para vender nos cinemas, nas locadoras, na televisão? Na verdade, quando nós nos deparamos com uma situação como essa,
é exatamente vendo um espírito que se encontra desviado do seu caminho e que precisa de assistência. Lembro de trabalhos realizados, por exemplo, por Divaldo Franco, por Dona Ivone do Amaral Pereira, que fazia preces para suicidas, preces para espíritos sofredores. Divaldo conta uma história muito bacana, que ele fazia preces, tinha um caderninho de preces, né, que ele pegava, olhava-se nos jornais espíritos suicidas, fulano desencarnou em virtude de suicídio. Antigamente era assim que acontecia, nos obituários. Aliás, eu tinha o hábito de ler obituários, não sei exatamente por que tendência mórbida eu tinha essa, eu gostava de ver quem morreu quando eu era criança. Aí depois eu comecei a fazer pesquisa genealógica para fazer a árvore genealógica da minha família, e consultar obituários é um caminho de você buscar o sobrenome da família, mas eu já estava familiarizado com a situação. Eu adorava abrir e saber, fulano de tal morreu, tal data, fulano de tal também morreu e não sei o quê. Divaldo Franco pegava esses nomes e colocava num caderninho de preces. E fazia então as suas preces diárias para aquele espírito. E houve um momento então em que Divaldo estava muito desanimado, sofrendo por uma desilusão, por uma decepção que teve com o trabalho doutrinário, pela incompreensão das pessoas e coisa e tal. E aí então o espírito se manifestou e falou: Divaldo, por que você sofre? Você não pode estar assim. E começou a conversar com ele, dando aquele estímulo moral. E o Divaldo falou assim: olha, você me desculpa, mas eu agradeço muito a sua ajuda, realmente é muito importante, mas você poderia se identificar? E ele falou assim: você não se lembra de mim? Meu nome estava no seu caderninho e você fazia preces por mim. Então, quer dizer, esses espíritos que são desconhecidos para nós, em vez de serem caçados e serem objetos de curiosidade, devem ser exatamente aqueles espíritos que nos sensibilizam a essa nossa compaixão. Por isso, grupos de preces que são feitas em casas espíritas, em igrejas e tudo mais, são fundamentais. Porque são essas orações que, direcionadas a esses desconhecidos, a esses anônimos, que vão fazer a grande diferença, pelo menos naquele contato inicial com o mundo encarnado, para mostrar que, apesar de serem esquecidos por uma grande parte do nosso mundo material, a outra parte continua ainda preocupada com eles e esperando que eles possam se regenerar. E a maioria deles, infelizmente, se encontra nessa condição exatamente por não terem compreensão do que está acontecendo. Eles sabem que desencarnaram, sabem que morreram, mas eles falam assim: escuta, mas o que está acontecendo? Quando eu era vivo, ninguém me falou disso daqui. Por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? E é exatamente por essa indiferença do mundo, ele começa a se revoltar. Ninguém compreende, ele já é um espírito perturbado pela sua condição como encarnado. Chegando no mundo espiritual, ele vai continuar nessa ignorância, vai encontrar espíritos que vão continuar praticando, né, aquele bullying espiritual. Já pensou isso? Chega no mundo espiritual e ainda é perseguido por outros espíritos mais perversos que ele, tentando escravizá-los para os seus objetivos. Porque existem essas situações no mundo espiritual em que, naturalmente, nós nos juntamos em grupos para nos tornarmos mais fortes. Isso é uma tendência absolutamente natural do ser humano. Nós somos seres que vivemos agregados uns aos outros. Por isso chamamos espíritos gregários, seres gregários. Então é natural que nós, numa circunstância qualquer, nós sempre conhecemos alguém com quem temos afinidade, vamos formando pequenos grupos e tal, para tentarmos resolver os nossos problemas. Só que esses grupos se juntam com os mais diversos objetivos, desde os mais elevados até os mais perversos. Isso a gente pode encontrar com muita facilidade nesses filmes que falam de zumbis, filmes pós-apocalípticos, essa coisa toda, porque mostra aquele pequeno grupo de sobreviventes que vão se juntando para tentar sobreviver, para tentar lutar pela vida, para tentar se fazer mais forte e tudo mais. Então, essas aglomerações que são mostradas nos filmes refletem exatamente a condição natural do ser humano. Ele precisa de uma coletividade, ele não consegue viver sozinho. Se ele vive sozinho, é porque tem alguma coisa que o levou a isso. Mas na sua condição natural, ele procura o seu semelhante. No mundo espiritual não é diferente. Nós nos aproximamos uns dos outros pela afinidade. Só que as lideranças desses grupos vão direcioná-los para esse ou para aquele objetivo. Algumas lideranças que são mais perversas, que formam esses grupos perturbadores,
essas verdadeiras quadrilhas, como nós vemos aqui hoje. Pega uma quadrilha de assaltante, por exemplo, sempre vai ter o líder. Pega uma quadrilha de voluntários que fazem trabalhos assistenciais, sempre teremos um líder natural, que se mostra pela sua personalidade, pelo seu conhecimento, pelos seus valores. Então nós temos ali no mundo espiritual acontecendo isso. Esses espíritos que desencarnam são muitas vezes envolvidos por determinados grupos que podem perturbá-lo ou podem ajudá-lo de acordo com a sua fraqueza ou de acordo com as suas vibrações. Então no mundo espiritual é assim, nós chegaremos no mundo espiritual recebidos por aqueles que são os nossos amigos, por aqueles com quem nós temos afinidades. Daí então a importância de nós nos esclarecermos hoje, nos transformarmos exatamente para podermos ali encontrar a dimensão compatível com a nossa natureza e que seja a dimensão mais elevada possível. Nesses trabalhos que são realizados junto a essas residências, junto a esses locais onde espíritos se encontram enclausurados, encontram-se presos, seja por uma força que eles não conhecem, seja por uma preferência de estarem ali naquele local. Só um instantinho, pessoal. Vou voltando. Fernanda, cuidado com seu contra para não me tijolar. Então, esses espíritos que se encontram nesses locais, chamados de assombrados, a própria sociedade, então, né? Pois é, Érica. Os próprios encarnados já trazem esse rótulo, já colocam esse rótulo, discriminando-os, colocando-os naquela condição de seres merecedores de preconceito. Porque se você está assombrando é porque você não é bom. Se você não é bom, você não merece ajuda. E esse é um problema sério. Então, na verdade, nós temos que reeducar. Nós nos reeducarmos como encarnados, e isso não apenas entre os de outras religiões, os próprios espíritas também passam por isso. Quantos e quantos médiums têm medos de fantasmas? Vocês não fazem ideia. Dá a impressão de que o fato de eu ser médium, de eu ter uma sensibilidade maior, eu posso chegar e falar assim, olha, eu conheço tudo de espírito, eu sei lidar com espírito, pode aparecer qualquer um, qualquer hora, em qualquer lugar que eu estou pronto. Tem médiums que têm pavor de espíritos. Mais pavor do que barata, Vaninha. E isso porque não tem aquela segurança, conhecimento e um estado emocional equilibrado para poder lidar com essa relação. Isso porque nós somos bombardeados constantemente pela mídia à nossa volta, que sempre diz que fantasma não é necessariamente o Gasparzinho, fantasminha camarada. Muitas vezes o fantasma é aquele que está numa casa em ruínas, à noite, e assassinando pessoas. E para o mundo espiritual isso é melhor ainda, porque esses espíritos se aproveitam dessas ideias que nós cultivamos. Quando nós falamos, por exemplo, sobre inferno, sobre demônios, sobre diabo, essa coisa toda, tem muitos espíritos que se manifestam em algumas instituições religiosas se dizendo que são os diabos, que são os demônios. E acreditam que realmente eles são. Basta a gente ver nessas sessões de descarrego que temos na televisão, em que aparece um espírito que se identifica como Pombagira, que se identifica como Exu e tudo mais, são rótulos que são colocados, que esses espíritos são demônios que têm esses nomes. E se são demônios, para que a gente vai orar por eles? A gente ora pelas vítimas, não pelos demônios, não por aqueles que são os criminosos do mundo espiritual. E eles se manifestam assim. Se você quer apavorar alguém, é você chegar, se manifestar como espírito e falar assim, eu sou um demônio que eu vim aqui tomar a tua alma. Zé do Caixão que o diga, né? À meia-noite encarnarei no teu cadáver. Esse era um título dos seus filmes, né? Ou então assim, esta noite levarei tua alma. Com títulos assim, como é que você vai dormir tranquilo orando por um espírito que é um perturbador, que é um obsessor? O Exu, na verdade, é uma divindade, Luzes, bom dia. É uma divindade das religiões de tradições africanas, responsável pela correspondência. Ele é o emissário do mundo espiritual para o mundo material.
E como, sendo um emissário, colocado como aquele espírito que, se você tiver que sofrer, ele será o responsável por te levar esse sofrimento. Se você tiver que ser agraciado, ele será o responsável por te levar essa graça. Normalmente a imagem do Exu, como sendo uma divindade, ela é sempre vista como alguém demoníaca. Por isso então a gente tem essa cultura de rotular os espíritos do mundo espírito, os espíritos desencarnados, principalmente esses que trazem obsessão, esses espíritos que precisam de sacrifícios e tudo mais, como Exus. Mas o Exu é uma personalidade, Iemanjá é outra personalidade, Xangô é outra personalidade, e assim vai. Então isso na verdade faz parte do panteão espiritual das religiões africanas, que o espiritismo naturalmente traz para nós um outro entendimento, lembrando que no mundo espiritual nós temos trabalhadores. E independente do trabalho que você realize, você é um espírito. Então essas divindades da Umbanda, que lidam principalmente com essas forças da natureza, são espíritos como nós, só que eles lidam com uma linguagem diferente. Para você conversar com um católico, por exemplo, é muito mais fácil se você se colocar na condição de uma entidade da religião católica. Se você quer conversar com um muçulmano, se você se personalizar, se caracterizar como um espírito que segue aquela religião, é mais fácil você ter acesso. Para os seguidores das religiões de tradição africana, a gente lembra que na África, por exemplo, a água, a terra, os vegetais, o sol, o sangue, tudo tem muita força, muita energia, e realmente tem. E pelo fato desses espíritos, naquela época em que começaram a se desenvolver essas religiões, estavam muito ligados a essa força da natureza, que aliás é uma tendência natural do ser humano, o ser humano lá no comecinho do seu desenvolvimento acreditava que os deuses estavam nas caças, estavam na chuva, estavam no dia, estavam na noite, estavam nas pedras. Então é natural que pensem que essas forças da natureza é onde se encontram exatamente a mãe natureza. Só que eles colocaram os seus representantes para cada tipo de atividade. E essas religiões que normalmente não compreendem essas divindades, rotulam, por exemplo, como Zé Pelintra, que é um espírito que se manifesta com frequência na Umbanda, Pombagira, uma cigana que também se manifesta muito na Pombagira. Nós temos ali os deuses do Candomblé, por exemplo, que utilizam aquelas vestimentas muito com ouro, com armamentos, com instrumentos e tudo mais. São formas de manifestações espirituais. Mas pelo fato de não compreender, a gente rotula e ignora. Esses espíritos que aparecem nessas sessões de descarrego nas igrejas, algumas igrejas evangélicas que fazem essas apresentações na televisão, tudo é Exu. Tudo que aparece lá é Exu, e o espírito está todo contorcido, está resmungando, está sofrendo, ele tem que ser levado para o inferno e pronto. Sendo que na verdade são espíritos que precisam de assistência. Que se você fizer uma evocação, ou se você fizer preces por ele, eles serão assistidos. Mas, pelo fato da gente ter ainda esse dogma de ou você é anjo ou você é demônio, a gente rotula como demônio e relega ele ao esquecimento, ao sofrimento. Infelizmente é algo que acontece muito no nosso mundo hoje. Né? Bom dia pessoal. Eu vi um pastor fazer um exorcismo e fiquei com uma dó do espírito. É exatamente por isso, né? O espírito está ali, muitas vezes envolvido numa questão emocional, numa questão afetiva, de rebeldia, de revolta, de sofrimento muito grande, se vincula às pessoas que foram responsáveis pelo seu sofrimento e querem se vingar. Mas a partir do momento em que você o demove dessa vingança, em que você desperta nele sentimentos mais nobres, ele já começa um processo de regeneração. É isso que a doutrina espírita nos traz, é esse relacionamento, essa abertura que nos proporciona no relacionamento com o mundo espiritual. De entendermos que todos nós somos espíritos e todos nós fazemos parte daquele rebanho onde nenhuma ovelha se perderá, nem mesmo aquele que é visto como demônio, que na verdade é muito mais uma caricatura que utilizam, aquela máscara de festa, para poder apavorar e para poder tumultuar aqui a nossa vida. Você se lembra que, já comentei com vocês, uma amiga minha que é médica, estava ali num pronto-socorro trabalhando e veio uma mulher completamente desorientada, desequilibrada, com um surto psiquiátrico muito grande. E aí então naturalmente ela foi restrita, ela ficou restringida ao leito, né, amarrada ao leito, né, que é
a expressão que nós utilizamos, para evitar que ela se machuque e também machuque outras pessoas. E aí então, quando ela foi conversar com essa pessoa, percebeu que ela estava num processo de obsessão muito grave. E aí então tentou conversar, porque ela era espírita. Começou a conversar: escuta, quem é você? Eu sou o demônio e eu vou levar essa mulher comigo. E essa médica disse assim: eu sei que você não é um demônio e você sabe que eu sei que ela não é um demônio. Por que você está judiando nela? E começou então ali, colocou a mão sobre o peito daquela pessoa, começou a aplicar um passe enquanto conversava. Naturalmente ela foi se tranquilizando, voltou ao seu estado natural, simplesmente porque soube lidar com isso numa cirurgia, numa emergência médica. E por que o espírito disse que era um demônio? Porque todo mundo acredita que o demônio é imbatível, é poderoso e tudo mais. Foi sim, exatamente. Né? O Ana colocou para nós: bom dia, o livro O Guardião da Meia-Noite explica bem como é o trabalho dos Exus. É um intermediário, né? Ele vai onde os espíritos de luz não conseguem ir, mais ou menos isso. Também já li, né, O Guardião da Meia-Noite, um livro muito interessante, que mostra o trabalho feito no mundo espiritual, mas em dimensões que normalmente nós nos sentiríamos muito mal. Seria assim as dimensões de vibrações mais inferiorizadas, mais materializadas. Né? Seria se você colocasse você, por exemplo, para trabalhar num ambiente que você não suporta. Esses espíritos têm esse vínculo, que embora eles recebam esses títulos, eles trabalham dando assistência exatamente para esses espíritos mais elevados. Eles não fazem o que eles querem, eles fazem o que precisam com a orientação desses grupos. Então o mundo espiritual é muito maior e é muito mais complexo do que a gente imagina. Que a gente fica lendo um livro, por exemplo, que fala que só existe o nosso lar no mundo espiritual, nós nos esquecemos de tudo aquilo que existe de mais profundo e mais complexo. Né? O problema é porque o protagonista foi uma pessoa muito ruim e se arrependeu, sim. Ele foi um espírito, por exemplo, que, se eu me lembro, Ana, ele tinha sido um desses caçadores de escravos, caçadores de índios na época do Brasil colonial. Então ele matou muito índio, ele matou muita gente. Quando ele desencarnou, ele relata que ele ficou preso, por exemplo, no seu túmulo, no seu caixão, sentindo cobras, sentindo ratos, comendo o seu corpo. Então ele traz um relato perturbador de como foi a sua vida pós-desencarne, exatamente pela vibração que ele alimentava. Né? Então são histórias bastante interessantes. Naturalmente a gente não tem como dizer que é daquele jeito ou não, mas se nós imaginarmos que nós construímos o nosso destino no mundo espiritual pelo tipo de vivência que a gente tem hoje, certamente a gente vê que existe muita lógica nisso. Para a gente poder finalizar, vocês viram ontem, né, Suzana, colocando uma reportagem de um médico homeopata, deu um veneno para a família toda, sobreviveu só a filha mais velha. Ele estava tão obsediado, né, ficou com vontade de conversar com ela. Né, estão chamando ela de louca só porque ela foi a única que não comeu doce que o pai deu a ela, para a família toda, né? Quis muito conversar com ela. São situações que a gente vê, né, pelo mundo afora, né? Infelizmente é assim que acontece. Né? Mas vamos lá, pessoal, encerrando por aqui, então nós concluímos o nosso estudo aqui da Revista Espírita, desse artigo. Ela está bem, Mia? Que legal, que bom. Voltou para lá direitinho então, né? É isso aí. Faz parte, né, desse dinamismo da vida. Né, e se ela foi bem acolhida, isso é que é o mais importante. Né? Então a gente fica feliz principalmente pelo equilíbrio de vocês, que é o mais importante. Né? Então a gente fechou aqui esse nosso estudo a respeito do artigo A História de um Condenado, e no próximo encontro, na quarta-feira, a gente vai estudar o Livro dos Médiuns, propriamente dito, lá no capítulo 9, Locais Assombrados. Vimos a história de uma, entre aspas, assombração. Vimos ali